Então, pessoal, vamos dar um retorno aqui, falando de física moderna, né? Tentar falar um pouco da introdução aqui à física quântica, tá? Física quântica vai tratar dos principalmente de fenômenos que têm escala subatômica, tá? Apesar de parecer uma coisa assim fora da realidade nossa, né? A física quântica deu um boom na parte tecnológica para o nosso mundo atual, tá? Através dela, ali conseguiu ter o estudo de composições de que era feita a matéria, tá? E aí foi dada a ideia de construir um transistor menor, que faz com que a gente consiga ter o nosso computador na palma da nossa mão. Tá ok, pessoal? Quem tiver curiosidade aí, quem gostar de tecnologia, verifica aí como eram os computadores antes da criação de transistor, ou transistores, tá? E toda a tecnologia que os transistores conseguiram trazer, ou seja, diminuir os tamanhos e facilitar também o transporte para a parte tecnológica nossa, beleza? Na medicina também tem contribuições incríveis, só pensar em ressonância magnética aí, pessoal. Fala em ressonância magnética, o cara consegue verificar tudo, diagnosticar muito mais fácil o corpo da pessoa. Sem falar, né ressonância magnética na tomografia, usando os pósitrons, né? Conseguem verificar tudo, examinar as pessoas de maneira muito mais evasiva do que era feito anteriormente. Imagina, quer ver o tamanho de um tumor que está lá dentro do paciente, né? Geralmente, o que acontecia antes dessa revolução na medicina, que tinha que abrir o paciente para verificar o tumor, como que era, né? Agora não, agora você tem uma imagem, você não precisa abrir o paciente. Então foi uma revolução gigantesca que tem. E também, juntamente com a física da relatividade, né? A física nuclear, ela contribuiu para a criação de energia nuclear, mas também para a criação da bomba atômica, que foi responsável por terminar uma guerra mundial. Não sei se isso foi bom ou foi ruim, mas essa parte aí é uma contribuição da mecânica quântica justamente com a relatividade, ou seja, da física moderna. Então, para a gente tentar fazer essa introdução, imagina que 50 anos você está falando em 10, 15 minutos. Você escolhe alguns fatos, né? E aí a escolha de alguns fatos são bem complicados, porque você deixa de priorizar outros fatos ocorridos naquele decorrer do ano. Eu vou tentar resumir aqui. Bom, todo ano tinha uma conferência chamada de Conferência da Royal Society, né? O Society. Em março de 1900 foi essa conferência, tá? E aí a competência da física da época que tinha era a física de Newton, tá? O eletromagnetismo de Maxwell e a termodinâmica de Boltzmann. Essas três aí dominavam e conseguiam explicar quase que tudo na física, tá? Então, a ideia que diziam era que não havia muito que estudar mais, tá? Nada de novo para ser descoberto. Tudo que era preciso era apenas ferramentas melhor para ter medidas mais precisas, ou seja, de cada medida que tinha, de cada constante da época. Medida da velocidade da luz, medida de radiação, dessas coisas. E que havia duas pequenas nuvenzinhas, tá, no horizonte da física. Perfeito? Essas duas nuvenzinhas davam do fracasso, tá, do experimento de Maxwell e Morley, que vocês agora já têm domínio, né, que era de medir a velocidade da luz através do éter, em direção perpendicular, ou seja, para provar que a Terra estava imersa no éter e que esse referencial privilegiado fazia com que a luz viajasse com velocidade constante. Tá ok? E aí já nesse referencial foi descoberto que não existia o éter. Então uma das nuvenzinhas era essa. E a outra nuvenzinha era a dificuldade de explicar a distribuição de energia na radiação do corpo negro. Tá? A gente vai ver em detalhe a parte do corpo negro, mas era assim, ó, todo corpo acima de 0 graus ele emite uma radiação. E aí estava difícil de tentar explicar como era que essa radiação se daria, tá?
pegando carona nessa parte de radiação também, havia uma grande dificuldade de explicar, com o avanço da tecnologia, como que se dava o espectro de radiação do hidrogênio, tá? De energia de hidrogênio, porque quando você colocava as radiações do hidrogênio e parecia um padrão ali da radiação do espectro de hidrogênio, esse espectro havia lacunas. Por exemplo, para um nível fundamental era menos 13,6 eletronvolts, tá? Depois dava um salto já para uma energia de 3,4, um outro salto para 1,51, e esse vão aqui, ó, era uma lacuna que não se sabia qual o motivo de ter essa lacuna. E aí à frente a gente vai tentar decifrar por que aconteciam essas lacunas aí, tá? No espectro de radiação. Pessoal, quando fala em espectro de radiação, é como se fosse CPF de cada elemento, tá? A gente vai ver mais à frente que, por exemplo, cada elemento da tabela periódica vai ter um espectro de emissão, tá? E justamente por esse espectro aí que foi organizado, ajudou a organizar a tabela periódica aí para vocês. Perfeito? Então, olha só, as duas nuvenzinhas, pessoal, tornaram-se uma tempestade para física atual. Naquele tempo chamava só de física, porque não existia física moderna. A única física que tinha era aquela física, então tinha-se como física apenas, tá? Essas duas nuvenzinhas, elas deram início ao nascimento da física moderna, a teoria da relatividade e a física quântica, tá? Na física moderna vai estar englobado esses dois tipos aqui, teoria da relatividade, que a gente já viu, e agora vai dar uma introdução à física quântica, beleza? De que vai tratar a física quântica, pessoal? A física quântica ela vai tratar da radiação do corpo negro, tá? Vai dar um início, ou seja, o pontapé inicial para tentar uma nova teoria, ou seja, tentando explicar esses fenômenos da natureza, tá? Foi estudada a radiação do corpo negro. A teoria do quanta, e aí a teoria do quanta, pessoal, vai ser a quantização da luz, beleza? E aí a gente vai ver mais em detalhes a teoria do quanta, lá no efeito fotoelétrico, para verificar direito, tá? O efeito fotoelétrico, o átomo de Bohr, a natureza ondulatória da luz vai estar aqui, ó, junto com esses dois, a natureza da luz. A gente vai verificar, ou vai tentar demonstrar para vocês que dependendo da natureza do estudo, a luz se comporta como partícula e como onda. Lembre-se que para a parte eletromagnética, Maxwell conseguiu mostrar que a luz era uma onda, só que aí vai se partir de um outro princípio para poder explicar o efeito fotoelétrico. E o modelo atômico de Bohr vai dar esse suporte, né, para a explicação do efeito fotoelétrico, juntamente com a teoria de Planck, beleza? E o princípio da incerteza de Heisenberg, tá? Esse princípio da incerteza ele dizia que é impossível você conseguir medir simultaneamente a posição e a sua velocidade. Ou você abriria a mão de um ou de outro para ter. Ou seja, se você... É uma brincadeira, o pessoal fala que se você sabia com precisão a sua velocidade, você estaria perdido, porque você não saberia medir com precisão sua localização, seu espaço. Beleza? Então, é mais ou menos essa ideia que a gente vai começar a estudar a mecânica quântica, a introdução à quântica, tá? Primeiro a gente vai tentar dar muita ideia de que era o corpo negro que levou ao estudo do corpo negro, tá? Imagina, pessoal, que vocês tinham nas grandes fábricas, existia a parte de aquecer muito os metais e tinha fornos, fornalhas lá, que você não tinha como saber a temperatura se você colocasse um termômetro. Imagina que você está a 2.000 graus Celsius, como é que você vai colocar um termômetro ali para medir? Provavelmente é estourar os termômetros daquela época, tá? Então, uma ideia que estiver, ó, como que a gente vai saber? Bom,
Sabemos que um corpo a qualquer temperatura, ou seja, acima de zero absoluto, ele emite radiações eletromagnéticas, tá? Por se tratar de temperatura, estarem relacionadas com a temperatura do corpo, essas radiações são chamadas de radiações térmicas, ou seja, todo o corpo que está acima de zero vai emitir uma radiação. E qual é a assinatura dessa radiação? Como se dá essa radiação? Tá? Então, se eu soubesse a assinatura dessa radiação, eu conseguiria medir a temperatura daquele corpo justamente só pelo espectro de radiação daquele corpo. Beleza? Então, foi isso que levou o estudo mais aprofundado de radiação do corpo negro. Tá? Mas o que é um corpo negro? Pessoal, quando fala radiação do corpo negro é um corpo idealizado. Tá? Não significa que esse corpo é da cor preta. Ele pode ser amarelo, branco, azul. Quando falamos em corpo negro, corpo idealizado, significa que é um corpo, tá? Que absorve toda a radiação incidente, tá? Ou seja, a absorvibilidade dele é 1 e sua refletividade, tá? É 0. Daí decorre o seu nome, todo que ele absorve tudo, é um bom absorvidor e também é um bom emissor. Por isso, o corpo negro é totalmente um emissor ideal, assim como um absorvedor ideal. Beleza? Um modelo prático de corpo negro é obtido com um objeto oco, tá? Isso é idealizado, provido de um pequeno orifício. Lembra daquelas bolas de borracha que jogava quando criança? Também ainda tem por aí, ainda tem brincando, tem um filho da infância. Tinha aquela bola de borracha, tinha o bico por onde você enchia. Quando você tirava aquele bicozinho e fosse olhar naquele orifício, era da cor preta, tá? Isso é a ideia de corpo negro, tá? É um corpo onde tem apenas um orifício, que qualquer radiação que penetre nesse orifício não vai sair mais lá de dentro, tá? Sendo absorvido pelas paredes internas do objeto. O orifício constitui o corpo negro. Se o objeto oco for aquecido por uma fonte de calor, por seu interior, há uma emissão de radiação, beleza? Ou seja, ele pode tanto absorver como emitir radiação. Perfeito?